Voltamos com a notícia de frente. Vamos então para o destaque do Lúcio Sorge. Lúcio, por favor. Bom, meu destaque aqui é para falar o seguinte, de que o maior símbolo de combate à corrupção no país, né, Sérgio Moro, numa entrevista à revista Veja, diz apenas e tão somente o seguinte: o combate à corrupção não é prioridade do governo federal. Bom, só para relembrar aí, Sérgio Moro foi demitido não, pediu demissão na última sexta-feira, e aí na demissão dele lá, ao anunciar a demissão, ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de ter tentado interferir indevidamente na atuação da Polícia Federal. E aí, na segunda-feira, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, abriu inquérito lá no STF para investigar os fatos. E Moro também diz à revista Veja, olha só, Antero e Nayara, ele diz à revista Veja que vai apresentar as provas ao tribunal para embasar as acusações que ele fez. Pelo que a gente vê aqui, Sérgio Moro tem bala na agulha. Bom, e aí ele coloca lá o seguinte, de que os sinais de que o combate à corrupção não é prioridade do governo foram surgindo, né, diz Moro, no decorrer da gestão. Começou com a transferência do COAF para o Ministério da Economia. O governo não se movimentou para impedir essa mudança. O COAF é o seguinte, o COAF é que pegou lá o Flávio Bolsonaro, né, Antero? Foi ele que mostrou lá aquelas operações lá da rachadinha, né? Bom, depois veio o projeto anticrime, diz o ex-ministro Sérgio Moro. O Ministério da Justiça trabalhou muito para que essa lei fosse aprovada, mas ela sofreu modificações no Congresso que impactavam a capacidade das instituições de enfrentar a corrupção. Aí ele diz o seguinte: recordo que praticamente implorei ao presidente que vetasse a figura do juiz de garantias, mas não foi atendido. É mais um elemento para ele dizer o seguinte, que não tem interesse no combate à corrupção. Se pudesse arrastar o processo contra os corruptos, contra os bandidos, contra o crime organizado, é melhor. É o que sugere aqui o ex-ministro Sérgio Moro. E aí ele negou que tivesse interesse em trocar a substituição do diretor da Polícia Federal por uma vaga no STF em novembro, quando Celso de Mello se aposentar. Abre aspas. Eu jamais faria isso. Infelizmente, tive de revelar aquela mensagem para provar que estava dizendo a verdade, que não era eu que estava mentindo. Bom, aqui Sérgio Moro diz o seguinte, não é? Diz que quem faltou com a verdade foi o presidente Jair Bolsonaro, e que ele teve que apresentar lá aquele print lá da conversa pelo WhatsApp para mostrar que não era mentira o que ele estava falando, e depois ele reforçou, né, com aquela outra mensagem, quando ele disse lá para a deputada do PSL de São Paulo, prezada, não estou à venda. Bom, e aí nessa mesma linha aqui, de que o governo federal não é prioridade do governo federal o combate à corrupção, eu só agrego aqui no meu comentário a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição brasileira, né? Podem até reclamar de algumas decisões de ministros do STF, mas esta é a missão principal do Supremo Tribunal Federal. Quem quiser passar por cima da Constituição, quem tem que chegar lá e pôr ordem na casa, é o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo derrubou restrições à lei de acesso à informação que estavam previstas numa medida provisória editada por Bolsonaro. E essa medida previa, olha só o absurdo, previa, entre outros pontos, a suspensão dos prazos de resposta e a necessidade de reiteração de pedidos durante a pandemia. Olha só, o que é que tem a pandemia a ver com isso? E aí
diz aqui, a Lei de Acesso à Informação regulamenta o trecho da Constituição que estabelece como direito de qualquer cidadão receber do poder público informações de interesse da sociedade. E mais um detalhe, né? O ministro Alexandre de Moraes, o relator desse caso lá no Supremo, ele disse o seguinte: o princípio da administração é debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta a partir do acesso a informações. E ele continua: a administração pública tem o dever de absoluta transparência. A Constituição consagra a publicidade. Só para concluir, o relator coloca o seguinte: basta uma breve leitura para se verificar que o governo não pretendeu fazer qualquer ligação com a pandemia, mas sim impedir que o cidadão tenha o livre acesso às informações, dando uma bofetada na transparência das informações públicas, que o cidadão tem todo o direito em ter acesso. E aí o seguinte, isso aqui sim, essa decisão do STF tem que engolir. Olha, a gente já vai, mas antes eu quero só... A gente está com um problema aqui no WhatsApp, ele estava oscilando, mas Antero, a telespectadora, disse que o que chamou a atenção hoje, sabe o que foi? Tênis de Lúcio Sorge, viu? Ali o tênis do Lúcio Sorge. Bom feriado para vocês, bom final de semana. A gente volta a se encontrar segunda-feira. Ainda bem que você não deixou de dar essa notícia. Bom dia, Lúcio. Tchau, gente, bom dia.